Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final, programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborgs, minha matéria você já sabe, é Direito Tributário. E, portanto, na aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns temas bastante interessantes, versando a respeito de alguns impostos, que daqui a pouco eu já comento com você. Mas você lembra muito bem como que é formatado o nosso programa? Nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos justamente o tema do dia. Tema do dia de hoje, então, que eu vou comentar sobre 2 impostos, um extremamente famoso, de competência dos municípios, e o outro não tão famoso assim, de competência da União, mas que guarda bastante relação com esse primeiro. Eu vou comentar um pouquinho mais a respeito do IPTU e também do ITR. No segundo bloco nós temos justamente o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, que você tem a oportunidade de encaminhar suas dúvidas e que você tem tanto enviado suas dúvidas, seus questionamentos a respeito desse tema, e eu tenho então exatamente hoje a oportunidade de resolver essas dúvidas a respeito desses 2 impostos, e tem ainda mais um terceiro e último bloco. No terceiro bloco é o X da questão, para que a gente possa então observar como que o IPTU e o ITR costumam ser exigidos em provas, em concursos espalhados pelo país afora. Tudo bem? Bom, você sabe, nosso programa só está começando, nós temos 3 blocos pela frente, para que então você descubra um pouquinho mais a respeito das peculiaridades a respeito do IPTU e do ITR. Não saia daí. Imposto predial e territorial urbano e imposto territorial rural. O primeiro, de competência dos municípios, e o segundo, um imposto apenas de competência da União. Eu estou falando do IPTU e do ITR. Esses 2 impostos são exatamente o objeto do nosso tema do dia de hoje. O objetivo aqui, então, no nosso encontro é fazer uma comparação a respeito do IPTU e do ITR para perceber as suas semelhanças, sem dúvida nenhuma que elas existem, mas especialmente destacar as suas principais diferenças. E quando eu for destacar essas principais diferenças, eu vou observar tanto o texto da Constituição Federal, mas também a legislação complementar a respeito da matéria. Tudo bem, nesse caso, especialmente, eu vou tratar do CTN. Perfeito? Para a gente começar falando a respeito do IPTU e do ITR, vamos imaginar então um pouquinho do texto constitucional acerca da matéria. Quando eu falo, por exemplo, sobre o IPTU é esse imposto de competência dos municípios, mas que você não pode esquecer, também faz parte da competência do Distrito Federal. Na história do IPTU, se você for observar o texto constitucional, é bastante importante uma emenda de número 29 do ano de 2000. A emenda constitucional número 29 de 2000, entre outras alterações no texto da nossa Carta Magna, veio estabelecer algumas características bastante interessantes sobre o IPTU. Essas características bastante marcantes, elas não existiam até então naquela época, mas no ano de 2000, o IPTU ele recebeu autorização em sede constitucional para que as suas alíquotas, que até então só poderiam ser progressivas por conta da função social da propriedade, no ano de 2000, o IPTU recebeu autorização para que as suas alíquotas variassem em razão de outros critérios que não fosse apenas a função social da propriedade. Nesse ano de 2000, então, que eu estou dizendo aqui para vocês, o IPTU recebeu autorização para que as suas alíquotas pudessem ser progressivas por conta do valor venal do imóvel e, mais do que isso, nessa mesma emenda, a Constituição Federal ela foi alterada para que então o IPTU pudesse ter as suas alíquotas variadas por conta do uso ou até mesmo em razão da localização do bem imóvel situado em zona urbana. Percebe então, que eu estou querendo destacar, que o IPTU atualmente, ele pode ter a variação de alíquotas em razão de vários critérios. São 3 critérios importantes e que podem ser utilizados para modificar as alíquotas desse imposto predial e territorial urbano. Quais são esses critérios? Bom, acompanhe aqui comigo esses critérios, então, que eu falei que são em número de 3. Primeiro desses critérios, o IPTU ele pode ter alíquotas progressivas, primeiro, em função ou em razão da função social da propriedade. Primeiro critério, o IPTU poderá ter alíquotas progressivas em razão da função social da propriedade. Esse foi o primeiro critério. Vamos para o segundo?
Segundo critério, atualmente o IPTU também pode receber alíquotas progressivas por conta do valor venal do imóvel. Exatamente, o valor venal do imóvel, que você sabe muito bem que é a própria base de cálculo do IPTU, por conta do preço do seu imóvel, aquele preço médio em mercado, em condições de livre concorrência, em condições normais de mercado, por conta do valor do imóvel, se mais caro ou se mais barato, certamente por causa disso e só por causa disso, as alíquotas do IPTU também podem ser variadas. Ou melhor, segundo a Constituição Federal, em razão do valor venal do imóvel, as alíquotas do IPTU poderão ser progressivas. Esse é o segundo critério, modificação de alíquotas por conta do valor venal do imóvel. Está faltando um terceiro, né? Vamos para o terceiro? Terceiro critério. O terceiro critério autoriza, então, o IPTU ter alíquotas variadas, neste caso, alíquotas alteradas, por conta do uso e até mesmo por conta da localização do imóvel. Imagine isso, então, em razão do uso e em razão da localização do imóvel, a alíquota do imposto poderá ser alterada normalmente. E aí, só para estabelecer um exemplo para vocês, que vocês forem bem perceber, a alíquota do IPTU ela é variada em razão do uso ou em razão da localização. Os dois critérios podem ser utilizados concomitantemente. Não é, às vezes, só por causa do uso ou só por causa da localização. Não, absolutamente. O IPTU ele pode ter alíquotas variadas por causa do uso, bem como por causa da localização. E olha só, é fácil de ilustrar essa situação para vocês. Olha só, acompanhem comigo. Bom, imagine então que uma determinada cidade, justamente a sua cidade, ela resolve separar uma determinada região, né, do seu território, para que então lá naquela região seja construído um novo polo industrial. Perfeito? Então ela separa a região norte, o extremo norte da cidade, porque ela imagina que ali é uma localização bastante privilegiada para ter um novo polo industrial, inclusive para ter o escoamento dessa produção e por aí vai. Uma região então estratégica para a cidade. E ela disse o seguinte: bom, então na região norte do meu município eu vou privilegiar imóveis com fins industriais. Perfeito? Tá bom. Ela privilegia imóveis com fins industriais, mas é claro, com o crescimento da indústria, naturalmente isso traz uma circulação de riqueza maior. Muitos dos funcionários, muitos dos trabalhadores dessas indústrias, desse novo polo industrial, terão interesse, na verdade, em residir mais perto do seu trabalho. Então eles passam a adquirir imóveis localizados ali naquela mesma região. Tudo bem? E claro, com maior número de residências ali, certamente aumenta o comércio inclusive. Mas olha que curioso. Nessa situação você percebe claramente que, embora a prefeitura ela esteja privilegiando imóveis com fins industriais, você acaba tendo ali nas proximidades e na mesma região imóveis com fins comerciais e com fins residenciais. Perfeito? Nesse exemplo que eu trouxe, a prefeitura ela vai estabelecer alíquotas mais baixas para imóveis industriais e outros imóveis que não tenham a mesma finalidade, a alíquota de repente pode ser um pouquinho mais alta. Tudo bem? Então ela privilegia alíquotas em imóveis com fins industriais com alíquotas mais baixas e deixa de lado, de certa forma, imóveis com outras finalidades que não sejam os industriais com alíquotas um pouquinho maiores. Nesse exemplo que eu ilustrei, qual é o critério que está sendo utilizado? É o critério do uso ou o critério da localização? De qual critério a prefeitura se valeu? Critério do uso ou critério da localização? Ele diz lá, na região, no extremo norte da minha cidade, eu vou privilegiar imóveis com fins residenciais em detrimento de imóveis com fins residenciais. Qual é o critério? Bom, talvez você esteja pensando então que, bom, professor, ficou claro aí, é o critério do uso. Privilegia então a indústria em detrimento da residência. Critério do uso chamou a atenção? Chamou a atenção, mas percebe que não é só o critério do uso. Você tem aí o critério do uso e o critério da localização. Afinal de contas, o que acontece numa situação como essa? Bom, indústria privilegiada em detrimento de residência, mas isso em qual região, em qual localidade da cidade? Na região norte, no extremo norte da cidade. Percebe a aplicação tanto do uso como da localização e dificilmente você consegue destacar um do outro. Perfeito? O legislador já tinha pensado nisso e imaginou, bom, eu vou colocar os dois critérios como compatíveis,
como sendo utilizados de maneira concomitante para não ter nenhum tipo de problema. E certamente conseguiu. Joia? Tranquilo? Essas são as principais características do IPTU lá na Constituição Federal. E como a gente começa a pensar a respeito do ITR? No caso do ITR, será que também tem uma emenda constitucional marcante na vida do ITR? Porque no do IPTU eu acabei de falar. No caso do IPTU, destacou-se então a emenda constitucional número 29 do ano de 2000. E para o ITR tem? Para o ITR tem também. No caso do ITR, a emenda constitucional um pouquinho mais recente, especialmente se comparada à do IPTU. No caso do ITR, você tem a presença aqui da emenda constitucional número 42 do ano de 2003, do dia 19 de dezembro do ano de 2003. Uma emenda bastante interessante que trouxe uma série de alterações específicas, entre outras alterações, mas algumas alterações específicas justamente acerca do ITR. Tudo bem, eu devo admitir e lembrá-los que a emenda 42 de 2003, ela não trouxe só alterações para o ITR, ela trouxe alterações no âmbito bastante geral para o direito tributário. Então, ela traz alterações a respeito de princípios, por exemplo, o princípio da anterioridade, fala de impostos em espécie, inclusive, ela traz uma série de alterações extremamente interessantes. Joia, é bem curioso isso, mas eu quero naturalmente destacar aquelas alterações apenas atinentes ao ITR. Quando você fala a respeito do ITR, pensando nesses principais aspectos constitucionais, destaque-se aqui, neste caso, o artigo 153, parágrafo 4º. Exatamente isso, artigo 153, parágrafo 4º. E lá, nesse dispositivo, é possível então destacar também, curiosamente, 3 características sobre o ITR. 3 características, as principais características. E olha, digo para vocês, essas características você não pode deixar escapar de jeito nenhum. Tem que lembrar. Para qual prova, professor? Para qualquer tipo de prova. Seja você que está prestando o exame de ordem, seja você preocupado aqui com um concurso público, até dos concursos públicos que exigem mais do direito tributário, como a Procuradoria da Fazenda Nacional, eventualmente uma magistratura federal, esse dispositivo acerca do ITR é bastante interessante. Artigo 153, parágrafo 4º. Bom, vamos lá então. Nesse caso, uma primeira característica que eu queria destacar, segundo a Constituição Federal, é que para o ITR existe uma imunidade específica. Existe uma proteção constitucional que afasta o ITR sobre determinados imóveis situados ou localizados em zona rural. Que imunidade é essa? Essa imunidade, ela prevê então o afastamento naturalmente do ITR para todo mundo que tiver apenas um imóvel em zona rural e esse imóvel ainda por cima for considerado como pequena gleba. É isso mesmo e repito para você. Uma imunidade para o ITR descrita pela Constituição Federal protege aqueles imóveis que sejam únicos de um mesmo contribuinte e, além de ser o único imóvel pertencente àquele contribuinte, é um imóvel considerado como pequena gleba. E vou explicar melhor para vocês como que isso funciona. O único imóvel, segundo o STF, significa dizer que aquele contribuinte não pode ter nenhum outro imóvel sob sua propriedade, sob seu patrimônio, não pode ter nenhum outro em zona rural, nem mesmo em zona urbana. É único mesmo. Você só tem um imóvel e o único imóvel que você possui, por acaso, encontra-se em zona rural. Só que, além disso, esse imóvel também deve ser considerado como pequena gleba. E aí, pequena gleba, meus caros, vale a pena você observar, visualizar uma legislação específica, neste caso, que vai explicar o que vem a ser pequena gleba, que é a Lei 9393, de 1996, Lei 9.393 de 1996. Lá no seu artigo 2º, a legislação passa a explicar o que é considerado como pequena gleba. Porque eu digo para vocês que pequena gleba, um imóvel de pequenas proporções, isso pode variar de região para região do país. Perfeito? Joia? Vamos para a segunda característica do ITR. No texto constitucional, então, é importante você observar que o ITR, ele pode ter alíquotas progressivas. É isso mesmo. Na verdade, ele certamente terá alíquotas progressivas. O ITR terá alíquotas progressivas, o que é uma novidade. O que é uma novidade com a emenda 42 de 2003. Porque
que até então o ITR não poderia receber alíquotas progressivas. Mas a emenda 42 de 2003 disse, pode, sem dúvida, a União pode aplicar alíquotas progressivas para o ITR, sem dúvida. Mas em qual situação? Em quais circunstâncias? Deixa bem anotado aí, enfim, no seu caderno, não esquece, deixa bem gravado, de que o ITR terá alíquotas progressivas, e atualmente isso é permitido. As alíquotas do ITR serão progressivas para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Quer que eu repita? Vou repetir, mas só para você. Segundo a Constituição Federal, o ITR receberá alíquotas progressivas para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Ficou bem claro aqui a intenção do texto do legislador constitucional, que é naturalmente privilegiar aqueles imóveis localizados em zona rural que tenham um alto grau de produtividade. Tudo bem? Ele certamente privilegia. E de que maneira? Assim, olha, se você tem um imóvel de grandes proporções e você ainda assim consegue manter uma produtividade alta, bom, então no caso a alíquota do ITR para você eu já vou deixar lá embaixo. A alíquota vai ser mínima. Eventualmente ele poderia até conceder uma isenção, mas ele podia aproveitar para tributar, mas aí ele tributa de uma maneira bastante baixa, tudo bem? Bastante branda, privilegiando. E ao contrário também funciona? Certamente. Ao contrário também funciona, porque se você tiver um imóvel pequenininho e que tem a possibilidade de grande produção, né? Uma produção agrícola, por exemplo, mas o imóvel é pequenininho, mas mesmo assim você não produz absolutamente nada, o seu grau de produtividade é bastante baixo, o que faz o legislador constitucional? Ele autoriza a aplicação de alíquotas progressivas, mas aí as alíquotas serão progressivas para desestimular a manutenção dessa propriedade naturalmente improdutiva. Perfeito? E o terceiro aspecto, já foram dois a respeito do ITR, né? Eu chamei a atenção para uma imunidade do ITR, chamei a atenção, segundo aspecto, para a possibilidade ou para certa aplicação de alíquotas progressivas a esse imposto. E o terceiro aspecto fala a respeito da possibilidade do ITR, que é um imposto federal, ser cobrado, ser arrecadado, ser fiscalizado pelos municípios. É isso mesmo que vocês estão ouvindo falar. Vou repetir para você a informação. Olha só, segundo a Constituição, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º, o ITR, ele poderá ser arrecadado pelos municípios. Professor, como assim? A União está transferindo a competência para os municípios? Cuidado, hein? Cuidado. Eu não estou dizendo que a União transfere a sua competência para os municípios. Haja vista que a competência, você sabe muito bem, a competência é indelegável. A competência não pode ser transmitida. Mas o que a Constituição autoriza nesse aspecto? Neste caso, meus amigos e minhas amigas, a União está transferindo, está autorizando que, ou melhor, a Constituição autoriza que a União transfira aos municípios a capacidade tributária ativa. A União transfira aos municípios justamente a atividade administrativa do tributo. Que a União possa transferir aos municípios a possibilidade do ITR ser arrecadado por eles, bem como ser por eles fiscalizado. Esse terceiro aspecto é bastante interessante, mas lembrando, é apenas uma opção indicada aos municípios, é uma alternativa que foi dada aos municípios. Então a Constituição deixa bem claro, olha município, se você tiver afim, se você precisar, você pode realizar um convênio, firmar um convênio com a União e passar a arrecadar e fiscalizar o ITR. Perfeito? Não existia essa possibilidade até então, a não ser após o advento da emenda constitucional número 42 do ano de 2003. Perfeito? Vamos lá então. Esses são aspectos gerais a respeito do IPTU e do ITR, mas especialmente em sede constitucional. Tudo bem, mas eu disse que era interessante a gente observar aqui de plano quanto ao CTN, quanto à indicação, quanto à aplicação do Código Tributário Nacional sobre esses dois impostos. Existem várias situações interessantes, mas uma especialmente eu gostaria de destacar aqui para vocês, aliás, só para você. Olha só, quanto ao IPTU e o ITR, se diz, bom, é fácil de perceber a diferença de um e de outro, afinal de contas, o IPTU, que é de competência dos municípios, ele vai ser cobrado daquele imóvel localizado em zona urbana, perfeito?
E o ITR? O ITR, de competência federal, é um imposto cobrado do imóvel localizado em zona rural. Não é assim que funciona? Segundo o texto constitucional, é. Melhor, segundo o texto constitucional e especialmente, se você for observar, o critério utilizado pelo CTN. O CTN diferencia o IPTU do ITR de acordo com o critério da localização. É fácil de você observar, então, que o imóvel localizado em zona urbana estará sujeito ao IPTU, o imóvel localizado em zona rural sujeito ao pagamento do ITR. Isso segundo o CTN. Deixa bem claro, deixa bem gravado e pode anotar que para o CTN, o critério importante para verificar se é IPTU ou ITR, o critério é o critério da localização do imóvel. Isso para o CTN, critério da localização. Se zona urbana, IPTU, se zona rural, ITR. Contudo, eu devo admitir o seguinte, que existe uma outra legislação complementar, uma legislação complementar que surgiu lá junto com o CTN, a lei complementar, na verdade um decreto-lei 57 de 1966. Esse decreto-lei 57 de 66, que tem força de lei complementar, no seu artigo 15, ele vai falar sobre o ITR. E ele vai falar sobre o ITR informando o seguinte, que olha, escuta, para o ITR, para eu verificar se aquele imóvel se sujeita ou não ao ITR, o mais importante não é verificar a localização do imóvel, mas o mais importante para o ITR é verificar a destinação do imóvel. É isso mesmo. Para esse Decreto-Lei 57 de 66, cujo artigo 15 tem validade atual, segundo o STF, numa boa, para o ITR, para você verificar se aquele imóvel se sujeita ou não à incidência do ITR, você pergunta pela finalidade do imóvel, pela destinação. De modo que, se tratar de um imóvel com fins extrativistas, com fins agrícolas, enfim, com fins voltados a todas essas atividades, especialmente rurais, estará sujeito, então, o imóvel ao pagamento do ITR. E aí eu estou querendo dizer com isso um exemplo bastante interessante, de que então é possível, professor, se você estivesse perguntando, se perguntasse a mim neste caso, é possível que um imóvel localizado na zona urbana, em pleno centro da cidade, um imóvel em zona urbana, está sujeito ao pagamento do ITR? É possível isso? Resposta, é possível, sem dúvida nenhuma. Um imóvel localizado em zona urbana, ele pode estar sujeito ao pagamento do IPTU ou do ITR. Será IPTU só pelo fato de estar localizado em zona urbana, mas pode ser que aquele imóvel se sujeite ao pagamento do ITR desde que ele tenha destinação, finalidade extrativista. Aí sofre a incidência do ITR. E para ficar bem claro, isso funciona para o ITR. Quer dizer, em zona urbana pode ser que pague-se IPTU ou pague-se ITR. Mas em zona rural? Em zona rural, em algum momento, existe a possibilidade de você sofrer a incidência ou a cobrança do IPTU? Não, em zona rural, nunca vai ter como cobrar o IPTU. Só pode ser ITR. Em zona rural, é só ITR, jamais IPTU. Mas em zona urbana? Em zona urbana, a rigor IPTU, mas dependendo da destinação do imóvel, você pode estar sujeito à incidência do ITR. Perfeito? Tranquilo? Joia? Interessante isso? Bom, essas foram as minhas considerações a respeito do IPTU e do ITR, as suas principais características, especialmente em sede constitucional, e destaquei uma importante, vislumbrada lá em sede de legislação complementar. Mas, meus queridos, não saiam daí, nosso programa, esse foi só o tema do dia. Logo a seguir, só mais um pouquinho, eu retorno com Pergunte ao Professor para verificar outras características, especialmente ou tão importantes quanto essas primeiras. Daqui a pouco eu volto. Voltamos então para o nosso segundo bloco, justamente o Pergunte ao Professor. E você sabe, né? Você tem participado tanto do nosso programa, especialmente aqui em Direito Tributário. Continue encaminhando seus e-mails, suas dúvidas, suas perguntas. Eu quero fazer com que mais uma dessas perguntas, vire um novo programa. Uma das sugestões foi justamente a respeito do IPTU e do ITR.
E outros também costumam encaminhar através do Twitter, no caso aqui, no meu, é @aleispielborgs, pode encaminhar pelo Twitter também a sua dúvida, enfim, a sua sugestão para o programa, ou então manda direto para o nosso e-mail, provafinal@aesapar.com. Você marcou? Está aí aparecendo para você, provafinal@aesapar.com. Participe, continue participando, mesmo, sempre. Aguardo muito todas essas suas perguntas, as suas dúvidas, para que então, num próximo programa e no programa de hoje mesmo, eu possa respondê-las exatamente a partir de agora. Tudo bem? Vamos lá então, começar com as nossas perguntas, os nossos questionamentos a respeito do IPTU, do ITR, para ver o que tem de interessante. Eu aproveito então, acrescento informações, dados a tudo isso que eu já falei, levando em consideração as primeiras informações transmitidas para vocês no tema do dia. Joia? Vamos para a nossa primeira pergunta? Vamos lá, acompanha comigo. Professor, o fato gerador dos dois impostos é o mesmo? Ser proprietário de imóveis? Interessante. Porque ele pensou aqui o seguinte, o fato gerador do IPTU e do ITR, que os dois têm uma série de semelhanças. Entre essas semelhanças é que ambos incidem sobre a propriedade de um imóvel tranquilo. Beleza, mas de um imóvel, um localizado em zona urbana, outro localizado em zona rural. Os dois têm o mesmo fato gerador? Pô, se você desconsiderar o fato de que um é localizado em zona urbana e outro em zona rural, os dois, sem dúvida, teriam o mesmo fato gerador. No texto da Constituição, você percebe que um incide sobre a propriedade de imóvel localizado em zona urbana. E no caso do ITR, é um imposto que incide sobre a propriedade de imóvel localizado em zona rural. Bem, em texto constitucional. Mas vale a pena, acerca dessa primeira pergunta, lembrar que o CTN, ele diria, na verdade, ele estende esse fato gerador, esse campo de incidência, tanto do IPTU como também do ITR. Se você for buscar no CTN, no artigo 29 para o ITR e artigo 32 para o IPTU, você vai ver lá que é fato gerador e, portanto, contribuinte desse imposto, o proprietário. Tudo bem, se você é proprietário de um imóvel localizado em zona urbana, você está sujeito ao IPTU a rigor. Se você é proprietário de um imóvel localizado em zona rural, legal, bacana, você está sujeito ao ITR, por regra. Agora, é o único fato gerador? Não é um único fato gerador. Você tem outros fatos geradores acerca do IPTU e do ITR. E, curiosamente, esses fatos geradores são coincidentes também. No caso do IPTU e no caso do ITR, portanto, eu vou falar aqui, serve a ambos os impostos, esses tributos eles podem ser cobrados também daquele que tem o domínio útil. Exatamente, o titular do domínio útil. O titular do domínio útil não é o proprietário, tudo bem, né? Mas mesmo assim ele pode ser enquadrado como contribuinte do imposto, seja do IPTU, seja do ITR. Bom, atualmente você pensa, por exemplo, no superficiário, também tem um direito de superfície, né? Na possibilidade de você plantar ou construir no imóvel mediante um determinado pagamento. Feito. É o direito de superfície? Superficiário ele é, então, no caso, titular do domínio útil. E, portanto, pode, sem dúvida nenhuma, ser enquadrado como contribuinte tanto do IPTU, bem como do ITR. Mas não é só isso. Tanto para um caso como no outro, você tem também enquadrado dentro do campo de incidência e, portanto, identificando como contribuinte do IPTU ou do ITR, o possuidor a qualquer título. Ok? Possuidor a qualquer título faz parte de um dos direitos, né, inerentes à propriedade, à posse, sem dúvida nenhuma. Só que é interessante, aí ele só fala na posse. Mesmo que você não seja o proprietário, você pode ser contribuinte do IPTU ou do ITR se você for possuidor, a qualquer título. E claro, segundo a nossa jurisprudência, quando se fala em possuidor a qualquer título, o importante, o mais importante, é que esse possuidor tenha o chamado animus domini. Ele realmente ele seja caracterizado com essa expressão de animus domini, para que então ele seja efetivamente enquadrado como contribuinte do IPTU e do ITR. Professor, então isso significa dizer que no final das contas, tanto um como o outro tem o mesmo fato gerador? É isso. Tem o mesmo fato gerador, mas com uma pequena diferença. No caso do IPTU, é proprietário de um imóvel por natureza ou acessão física. Chamando a atenção. No caso do IPTU,
é o fato de você ser proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de um imóvel por natureza ou por acessão física. Por natureza ou por acessão física. E no caso do ITR? No caso do ITR, se você for bem observar lá no artigo 29 do CTN, você vai ver lá que ele fala proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de imóvel por natureza. Essa é a grande diferença quando você pensa no fato gerador. No caso do ITR, é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de imóvel por natureza. E no caso do IPTU, proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de imóvel por natureza ou por acessão física. Perfeito? Essa seria então a grande diferença quanto aos fatos geradores. Fechado? Tranquilo? Vamos partir para uma próxima pergunta? Vamos lá, acompanha comigo. Oi, professor. Existe uma imunidade federal e para o IPTU existe também? Interessante a pergunta dela, no mínimo curiosa. Afinal de contas, eu coloquei aqui para vocês, logo no início do nosso programa, nosso tema do dia, quando eu comecei a chamar a atenção acerca do ITR, eu disse, olha, para o ITR existe uma imunidade específica. Para o ITR tem mesmo. Bem, é aquela imunidade, então, que protege imóveis de pequenas proporções, imóveis localizados em zona rural, de pequenas proporções, desde que seja um único imóvel de um determinado contribuinte. Para o ITR, tem imunidade específica. E para o IPTU? A pergunta dela é exatamente nesse sentido. Para o IPTU, propriamente, não existe uma imunidade. Existem proteções constitucionais, é certo, bem, mas imunidade não tem. O que tem no caso do IPTU é isenção. Então, aí, foge um pouquinho do aspecto, você não tem, na verdade, uma proteção constitucional, em sede constitucional, mas você tem um benefício fiscal que é concedido através de legislação infraconstitucional. Bem? E isso, naturalmente, pode e certamente irá variar de município para município. Ora, pode ser que aí na sua cidade, por algum motivo, você esteja isento ao pagamento do IPTU, porque o seu imóvel ele se localiza, por exemplo, numa rua que tem uma feira pública. Bem, então vamos imaginar que a sua cidade, ela confere isenção para todos aqueles imóveis localizados em ruas onde é promovida uma feira pública, uma vez por semana. Tudo bem, ele confere um benefício fiscal dizendo, olha, você tem uma feira pública ali, pode ser um benefício, mas outros talvez nem não entendam assim tanto, feira pública, porque pode atrapalhar a saída do carro de alguma maneira, tudo bem. Aí a prefeitura faz como se fosse uma compensação, dando uma isenção. Mas lembra, a grande diferença neste caso é que para o ITR você tem uma imunidade, de forma que a União, se ela publicar qualquer lei, tentando cobrar o ITR de imóveis que sejam únicos e considerados de pequenas proporções, se tiver uma lei da União tentando cobrar o ITR sobre imóveis imunes, essa lei vai ser considerada inconstitucional. Não pode haver essa legislação. Tudo bem? No caso do ITR. Agora, é certo que a própria União pode conceder isenções para o ITR. Tem a imunidade, isso a União não tem como mexer, porque a própria Constituição protege, assevera, mas podem ter isenções, se a União assim preferir. No caso do IPTU, você não tem imunidade. O que você tem, no máximo, para o IPTU, são isenções ou, se você for observar o texto constitucional, você verifica, então, para o IPTU, ele sendo utilizado como instrumento para se cumprir a função social da propriedade, para forçar o cumprimento da função social da propriedade. Mas ali, nessa situação, você não está falando de uma imunidade, porque a Constituição ela não afasta a incidência do IPTU, ela só diz o que pode acontecer com as alíquotas do IPTU se o imóvel cumpre ou não cumpre com a função social da propriedade. Fechado? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Vamos para mais uma pergunta? Vamos? Então vamos lá. Professor Alessandro, qual a diferença entre valor venal e valor fundiário? Olha, uma pergunta bem curiosa essa. Valor venal e valor fundiário. Bom, curiosa, eu digo interessante, porque num primeiro momento você poderia pensar que isso é só uma questão de nomenclatura. É só uma forma de chamar a base de cálculo do IPTU e a chamar a base de cálculo do ITR. Porque é isso mesmo. De acordo com o CTN,
a base de cálculo do IPTU é o valor venal. E para o ITR, a base de cálculo é o valor fundiário. Mas não é realmente, definitivamente, só uma questão de nomenclatura. Uma questão de didática. Você diria, bom, o CTN foi didático, chamando para um valor venal, outro valor fundiário, mas é a mesma coisa, tanto faz? Não, não é a mesma coisa. Não são sinônimas essas expressões, nem representam a mesma base de cálculo para o imposto municipal e para o imposto federal. Pensa no caso do IPTU, pensa exatamente nessas 4 letrinhas do IPTU. Imposto predial e territorial urbano. Repito, imposto urbano, não é? Imposto urbano, mas é o imposto predial e territorial. O IPTU, ele incide sobre o valor venal. O valor venal, ele leva em consideração o valor do prédio mais o valor do terreno, o valor da construção mais o valor do terreno. Quando você pensa em valor venal, o valor venal ele leva em consideração o valor da construção mais o valor da terra, onde essa construção se localiza. Então, o valor venal, ele leva em consideração várias características, não só o prédio, não só a casa, não só o apartamento, não só a construção, mas o valor do terreno também. Você muitas vezes acaba ouvindo falar que o IPTU, na verdade, são 2 impostos em um. É o imposto predial mais o imposto territorial. Na verdade, não é. Não representam 2 impostos. É um mesmo imposto que apenas leva em consideração o prédio mais o terreno. Perfeito? Isso para o IPTU. Mas e para o ITR? No caso do ITR, é simples de observar, afinal de contas, veja, você não tem as 4 letrinhas, você tem 3. ITR, Imposto Rural, Imposto Territorial Rural. Qual é a base de cálculo do ITR? É o valor fundiário. E o valor fundiário leva em consideração o quê? Sobre esse imposto rural. Ele leva em consideração apenas o valor do terreno. Só o valor do terreno. É isso mesmo. Para o ITR, basta então o valor da terra nua, como se diz. E a própria legislação costuma usar essa expressão. O ITR é calculado de acordo com o valor da terra nua. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso? Que para o ITR é irrelevante a construção. É irrelevante o valor da construção. Para o ITR, pouco importa se naquele sítio, naquela chácara, naquela sua fazenda, você tem uma bela casa, uma bela construção, você tem piscina, você tem outras benfeitorias. Para o ITR isso é irrelevante. Para o ITR o importante é apenas o valor da terra, apenas o valor da terra nua. No caso do ITR, a construção, se de grande porte, se de porte mais singelo, se a casa, na verdade, é, enfim, sofisticada, arquitetura neoclássica, aquela maravilha, enfim, para o ITR, isso simplesmente não será considerado. Tudo bem? Para o IPTU é considerado o valor da construção, para o ITR isso pouco importa. Portanto, percebeu a diferença entre valor venal, base de cálculo do IPTU, leva em consideração a construção, mais o terreno. E no caso do ITR, a base de cálculo é o valor fundiário, levando em consideração, nesse aspecto, apenas o valor da terra nua tributável. Perfeito? Mesmo? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá, acompanha comigo. Professor, é verdade que o IPTU é exceção à anterioridade e o Imposto Territorial Rural não? Bom, agora fazendo então uma relação com esses 2 impostos e um dos princípios mais famosos que nós temos no direito constitucional, no direito tributário constitucional, que é o princípio da anterioridade. Nosso colega aqui lembrou que, escuta, olha, eu ouvi dizer que o IPTU ele é exceção à anterioridade. O ITR mesmo é ou não é essa exceção? Representa ou não representa exceção? Porque eles têm uma série de semelhanças. Será que por analogia eu poderia enquadrá-lo também como exceção ou não? Bom, vamos confirmar a informação. De fato, o IPTU, segundo o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele é considerado como exceção à anterioridade, pelo menos a uma das regras da anterioridade. O IPTU, quando tiver a sua base de cálculo modificada, ou seja, quando for
quando for realizado qualquer tipo de alteração, ou for realizada qualquer tipo de alteração no valor venal do imóvel, essa alteração no valor venal do imóvel implica em que o IPTU só deva observar o exercício financeiro seguinte. O IPTU, neste caso, não precisa atender os 90 dias. Então, o IPTU é exceção à anterioridade, sim. Mas quanto ao quê? Quanto à alteração da sua base de cálculo. Quando mexer na base de cálculo do IPTU, tem que esperar os 90 dias, o prazo mínimo de 90 dias, para cobrar essa nova carga? Não precisa esperar os 90 dias, mas deverá aguardar pelo exercício financeiro seguinte. Isso para o IPTU. Mas e para o ITR? Para o ITR você já não tem a indicação desse imposto na lista de exceções ao princípio da anterioridade. O ITR, se você for bem observar, se você for lá vasculhar, e eu vou repetir o dispositivo, o artigo 150, parágrafo 1º, que vai falar de uma série de exceções à anterioridade, em nenhum momento o parágrafo 1º, ela faz remissão, ou esse dispositivo faz remissão ao ITR. Logo, o ITR, tendo as suas alíquotas modificadas, ou tendo até propriamente a sua base de cálculo modificada, se o ITR tiver algum incremento na sua carga tributária, uma coisa é certa, tenho que observar a anterioridade? Precisa. Quais regras da anterioridade? No caso do ITR, observa-se tanto o exercício financeiro seguinte, bem como os 90 dias. Para o ITR, observa sim e observam as duas regras da anterioridade. Algo que não funciona no IPTU, pelo menos quando houver modificação na sua base de cálculo. Perfeito? Todo mundo entendeu aqui? Mesmo? Vamos lá então para a nossa quinta e última pergunta? Vamos lá. Professor, qual dos dois tipos de impostos tem função regulatória? Bom, nosso colega aqui, nosso famoso colega, pergunta aqui a respeito do IPTU e do ITR. Escuta, eu ouvi dizer que um desses dois impostos tem função regulatória. Qual dos dois? Posso dizer para vocês antecipadamente, mas segredo nosso, só para você que eu vou falar isso, os dois impostos podem ter função regulatória. Exatamente isso, tanto o IPTU como o ITR. Embora deva-se destacar que, segundo o atual texto constitucional, especialmente, o ITR hoje, ele é tratado como um imposto destacadamente extrafiscal, portanto, regulatório. O ITR, a sua principal função, a rigor, hoje em dia, é uma função regulatória. Por quê? Porque a Constituição deixa bem claro, hoje, e eu comentei com vocês, que o ITR terá alíquotas progressivas, ele tem que ter alíquotas progressivas com qual objetivo? Ora, para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, o ITR destacadamente é um imposto regulatório e de modo que suas alíquotas serão progressivas para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Agora que fique bem claro, isso não quer dizer que o ITR não arrecada recursos. Arrecada, não arrecada pouco dinheiro não. O ITR abastece os cofres públicos? Abastece. Mas o seu principal objetivo não é abastecer os cofres públicos. Segundo a Constituição, o seu principal objetivo hoje em dia é desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Perfeito? Mesmo? Tá bom. E para o IPTU? Ora, para o IPTU, no caso do IPTU, ele tem função regulatória? Pode ter. Pode ter. Você pode até afirmar que o IPTU ele pode ter duas funções regulatórias, duas funções extrafiscais. Ele pode ter, melhor dizendo, duas extrafiscalidades. Você percebe o IPTU, como sempre foi de sua característica, ter alíquotas progressivas em razão da função social da propriedade, tudo bem? Então, para forçar o cumprimento da função social da propriedade, o IPTU ele pode receber alíquotas progressivas no decorrer do tempo, isso certamente pode ser utilizado, isso é regulado pelo Estatuto da Cidade, inclusive. A função regulatória do IPTU, você observa com clareza, conforme os dispositivos do Estatuto da Cidade, bacana, mas não é só assim que o IPTU pode ser utilizado de modo regulatório. Depois, lembra daquela emenda que eu comentei, a emenda 29 de 2000, você percebe o IPTU tendo também alíquotas variadas por causa do uso ou em razão da localização do imóvel.
razão do uso da localização, alíquotas variadas por conta desses critérios, isso acaba destacando também uma função extrafiscal, uma função regulatória, a função de regular a cidade, tudo bem? De organizar a cidade. A prefeitura fala assim, eu quero naquela região, prefiro imóveis residenciais em detrimento de imóveis comerciais. Beleza, como é que ela faz isso? Ela diminui as alíquotas para imóveis residenciais e, de repente, aumenta a alíquota para imóveis comerciais. Isso pode acontecer. Como também pode acontecer, dependendo da região da cidade. Eu quero na região central uma determinada relação de imóveis se comparada à região sul. Tudo bem, então ela pode fazer com que, por causa da região, por conta da localização, o IPTU tenha uma alíquota mais cara, mais alta para alguns imóveis e uma alíquota um pouquinho reduzida, né, para outros imóveis que não sejam de mesma pretensão, de acordo com o planejamento urbano daquele município. Perfeito? Então, os dois impostos, no fundo, podem ter funções regulatórias, segundo o atual texto da nossa Constituição Federal. Perceba, nossas perguntas aqui a respeito do IPTU e do ITR fizeram com que a gente pudesse acompanhar esses dois impostos de uma maneira geral, tanto em sede constitucional, como também em sede da legislação infraconstitucional. Mas olha, eu não estou me despedindo de vocês, muito pelo contrário, nós temos o terceiro e último bloco, justamente o X da questão, para você verificar como num teste, como numa questão de concurso, de uma prova, exatamente a prova que você vai realizar, esses temas costumam ser exigidos. É só mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Voltamos então aqui para o nosso terceiro e último bloco, justamente o X da questão. Um momento do nosso programa tão aguardando, para que então a gente possa então aferir como que essa disciplina costuma ser exigida, né, e verificar em provas, em concursos espalhados por aí. Vamos partir desde pronto para a nossa primeira questão? Vamos lá? Acompanha comigo? Olha só, primeira questão. Primeira questão diz assim, o ITR é tributo de competência federal. Perfeito. No entanto, é possível aos fiscalizar e cobrar o imposto caso, cabendo a estes, do produto da arrecadação. Pede então para a gente completar as lacunas adequadamente, conforme a legislação em vigor. Feito. Bom, então entre todas as alternativas que vocês estão observando aqui, ele vai colocar assim, olha, esse imposto, será que ele pode ser transferido aos municípios ou será que aos estados? E aí, essa transferência, ela é optativa, ela é realizada por lei complementar, e isso vai implicar na transferência de recursos do imposto, a um montante de 50% ou de 100%. Como é que fica, então, essa situação? Vamos voltar para o caput do teste? Reler o caput do teste? Ele diz assim, então, né? O ITR é um tributo de competência federal, essa está perfeita. No entanto, deixa bem claro que é possível a quem fiscalizar e cobrar o imposto. E mais, nesse caso, né, isso é uma opção, isso é determinado por lei, cabendo a quem ficar com o produto da arrecadação. E aí, gente? Vamos lá. Eu falei brevemente a respeito do ITR nessa hipótese, mas, apesar disso, né, isso foi um dos destaques na primeira parte, no tema do dia, justamente sobre as suas características constitucionais, sobre as suas atuais características constitucionais. Vocês percebem, então, que o ITR é um imposto, lembra que eu comentei, que pode ter a sua atividade administrativa transferida para uma outra pessoa. Uma outra pessoa que não a União pode vir a arrecadar o ITR. Que outra pessoa é essa? Os municípios. Sem dúvida, os municípios eles têm condições de cobrar, né, de arrecadar e fiscalizar esse ITR, esse imposto, os municípios. Mas isso é uma obrigação dos municípios? Não. Né? A União é quem possui competência. Os municípios podem vir a arrecadar e fiscalizar o ITR. É uma possibilidade, apenas uma opção dos municípios vir a arrecadar e fiscalizar essa cobrança. Só que quando os municípios fizerem essa opção, uma coisa é certa, os municípios eles fiscalizam, dizendo, tudo bem, eu vou correr atrás do imposto, eu vou arrecadar tudo, e o município vai ficar com quanto dessa arrecadação? 100% do produto arrecadado. Quando o município fizer essa opção, 100% do produto arrecadado com ele permanecerá. Perfeito? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Joia? Então vamos voltar para o teste para ver como é que isso funciona? Tá bom. Para preencher as nossas lacunas,
né, diz assim: no entanto, é possível aos municípios fiscalizar e cobrar o imposto caso optem por fazê-lo, cabendo a estes 100% do produto da arrecadação. Entre todas as alternativas, a alternativa correta que a gente percebe é a letra A, né? Cabem aos municípios, caso optem por fazê-lo, e quando isso acontecer, 100% do produto da arrecadação com eles permanecerá. Ficou claro aqui então? Desse primeiro teste, a alternativa correta, letra A. Essa possibilidade de transferir a arrecadação só será feita aos municípios, é uma opção apenas. Quando isso acontecer, garante 100% do produto da arrecadação para esses entes políticos. Tudo bem? Perfeito? Vamos partir para um segundo teste? Vamos lá? Segundo teste. Ele informa assim, que caso determinado município venha a atualizar o valor monetário da base de cálculo do IPTU, tal hipótese, nas alternativas, tal hipótese deve vir regulada por lei, tal hipótese deve vir regulada por lei complementar, tal hipótese enquadra-se como majoração de tributo, ou nessa tal hipótese poderá ser disciplinada mediante decreto. E aí, gente, o que vocês acham disso? A atualização do valor monetário da base de cálculo do IPTU. A atualização do valor monetário. E aí? Para a nossa jurisprudência, a atualização do valor monetário, ela representa a verdadeira majoração ou não? E por que é importante saber disso? Porque se você for bem observar no artigo 97 do CTN, no seu parágrafo 1º, o dispositivo deixa bem claro que toda vez que houver majoração de um tributo, a majoração deve ser regulada por lei, por regra. Esse é o rigor. O rigor é esse. Bem, majorar um tributo depende de lei. E o parágrafo 1º, ele deixa bem claro que mexer na base de cálculo, alterar a base de cálculo de um tributo, é majoração. E pode implicar em majoração, e se implica em majoração, tem que ser por lei. Tudo bem? Majorar é por lei, mexer na base de cálculo pode implicar em majoração e, portanto, alterar a base de cálculo também deve ser regulada por lei. Tudo bem. Só que o teste, ele faz remissão não a uma majoração, ele diz a atualizar a base de cálculo do IPTU. Né? Atualizar monetariamente o valor venal do imóvel. A atualização é a mesma coisa que majorar? Porque se atualizar for igual a majorar, naturalmente tem que ser regulado por lei. Mas para o CTN e para a nossa jurisprudência, tem o mesmo significado? Resposta, não. Não tem o mesmo significado. Atualizar não representa, não é sinônimo de majorar. Pode parecer, muitas vezes, tá? Em virtude do montante dessa atualização. Mas a atualização não tem o mesmo significado que majorar, logo, a atualização não precisa ser regulada por lei, muito menos por lei complementar. Alterar um tributo, melhor dizendo, a base de cálculo de um tributo, monetariamente a base de cálculo de um tributo, tá? Primeiro, não implica em majoração e, portanto, não depende de lei. Essa matéria hoje em dia encontra-se consagrada nos nossos tribunais, especialmente se você for observar isso na leitura do STJ. Você tem uma súmula para isso, é a súmula 160 do STJ, dizendo que a atualização do valor monetário, do valor venal do IPTU, do valor venal do imóvel, a atualização da base de cálculo do IPTU, ela pode se dar por decreto. A atualização pode acontecer por decreto, não tem problema nenhum. A atualização pode ser por decreto, desde que, a última informação que eu passo para vocês, a atualização pode se dar por decreto, desde que seja utilizado o índice oficial de correção monetária. Tudo bem? A atualização não tem problema nenhum, pode acontecer por decreto, desde que seja utilizado o índice oficial de correção monetária. Essa informação está estampada, repito, na súmula 160 do nosso Superior Tribunal de Justiça. Perfeito, então? Joia? Deu para ver um pouquinho mais a respeito do IPTU e do ITR, fazer essas várias comparações, perceber algumas semelhanças, mas especialmente destacar
as suas discrepâncias. Joia? Mais uma vez foi um grande prazer tê-los aqui em companhia nesse programa. Eu espero, sem dúvida nenhuma, vocês em várias outras oportunidades. Eu quero mais questões, vocês por favor encaminhem, não deixe de acompanhar. A gente está sempre focado no site do LFG, né, nos e-mails que vocês vão encaminhar, no Twitter também, uma série de revisões. Acompanhem, fiquem sempre atentos, nós estamos aqui para auxiliar. Gente, beijos e abraços a todos. Até mais. Tchau, tchau.